Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade inteligente é for life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O programa de hoje tá bom demais. Confere o que nós produzimos para você. Subestimado, o câncer de pele tem pelo menos 205 mil casos registrados e 32 mil óbitos no Brasil. Como perceber e evitar a doença no quadro Cuidar da Pele, com o Dr. José Carlos Ricardi. Festas e celebrações do final de ano têm no vinho a companhia perfeita. Saiba como harmonizar a bebida com a sommelier Fabiana Aginski. Como a mediação pode beneficiar a pessoa idosa, o advogado Helder Nascimento nos atualiza. Você já pensou em dobrar o lucro da empresa começando do zero? O CEO da Soma Peruso, Fábio Júnior Soma, traz dicas valiosas. Olá, é com satisfação que recebo novamente esse programa, vocês, e me sinto muito honrado porque é honrado e mais do que isso, útil à comunidade na medida em que nós tratamos de assuntos muito sérios, ao mesmo tempo triviais, que todas as pessoas devem se preocupar, e um percentual grande ainda não se conscientiza do mais importante que hoje eu gostaria de dizer. O câncer de pele tem cura, desde que a pessoa tenha um mínimo de atenção, um grau de desconfiança também muito pequeno. Depois de a gente falar tanto em câncer de pele, quer dizer, só morre de câncer de pele quem quer, porque um diagnóstico precoce, um tratamento também precoce, adequado, certamente diferencia um indivíduo com câncer de pele que volta a ter absoluta normalidade, com pouca deformação ou nenhuma deformidade, ou então pode levar à morte, dependendo exatamente das condições do indivíduo. Eu falo isso até às vezes me sensibiliza pacientes que vêm ao consultório, pessoas diferenciadas e que vêm consultar por alguma outra situação que não câncer de pele, às vezes até buscando o que a gente faz muito hoje, que são os rejuvenescimentos sem cirurgia, do tipo toxina botulínica, nome comercial Botox, que é o que mais se usa, preenchimentos cutâneos, peelings, que são muito rejuvenescedores, e quando tu vês, né, durante essa consulta que a pessoa tem um futuro câncer de pele ou um câncer de pele já instalado, algumas pessoas dizem: não, doutor, isso eu vou deixar para depois, eu quero é fazer um preenchimento, eu tenho um casamento daqui a 1 mês, 2 meses, eu vou casar, tem uma festa importante, quero estar mais bonito, normalmente bonita, e aí a pessoa quer de alguma forma fugir do seu problema fundamental, quer dizer, quer se apresentar amanhã bonita e depois da manhã estar às vésperas do óbito, exatamente conduzido por um câncer de pele que poderia ter sido absolutamente resolvido, muito frequentemente com o menor trauma possível, não é? Às vezes com resultados até sem qualquer tipo de cicatriz, sem qualquer marca, e a pessoa diz: não, eu quero fazer o botox, quero fazer o preenchimento, colocar fios no rosto, quero diminuir as rugas. Então a gente tenta, e agora cada vez mais eu noto que a pessoa está ficando conscientizada em função de todo esse movimento que se faz, notadamente a Sociedade Brasileira de Dermatologia, sensibilizando seus especialistas, que realmente se tem alguém que entende de pele, entende de câncer de pele, não é nenhuma outra especialidade
que não a dermatologia. Existem especialidades coadjuvantes, algumas até as quais a gente ocorre. Eu mesmo tenho na minha família. Por exemplo, eu atendo às vezes câncer de pele, que retiro, opero, e frequentemente às vezes tem que fazer uma ampliação bem maior, que a pessoa ficaria com algum tipo de sequela. E o meu filho, que é cirurgião plástico, então a gente chama ele para opinar, e realmente temos feito verdadeiros milagres, né? Milagres humanos, ou seja, ajudados por essa entidade que nós acreditamos, por Deus, né? Deus acima de todos, né? A gente acaba resolvendo problemas muito sérios, e as pessoas chegam a se surpreender que mesmo com a sua desatenção, com o seu relaxamento, digamos assim, conseguimos curar pessoas em estado avançado. E a pele está à vista, né? É só enxergar ou sentir. Até mesmo o cego enxerga, se sente, né? Se palpa e vê que tem uma bolinha no braço esquerdo, ou na perna, ou na genitália, ou nas costas, sente um desconforto, uma descamação, um sangramento frequente, né? Uma coloração diferente. A cura é uma questão simplesmente de fazer o diagnóstico precoce, em primeiro lugar desconfiar que tens alguma coisa que pode ser câncer de pele, depois consultar um dermatologista, não outras especialidades, porque às vezes o sujeito tem câncer de pele e vai num clínico, nem sempre o clínico está preparado para... Um clínico bem preparado, ao se deparar com uma suspeita de câncer de pele, um clínico bem preparado, ou pelo menos bem intencionado, ele vai mandar para um dermatologista que certamente tem preparo, até porque a Sociedade Brasileira de Dermatologia não permite que qualquer um chegue a se titular de dermatologista. Os degraus são muitos e são muito pesados de subir. Então, realmente, a possibilidade do diagnóstico correto e da cura se aproxima do 100%. Agora, o momento tão aguardado. Nós vamos falar sobre vinho e a harmonização com alimentos, com pratos próprios do verão. Para tanto, nós recebemos com muito prazer aqui no De Bem com a Vida a Fabiana Aguinski, que é uma prestigiada sommelier. Como vai, Fabiana? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui contigo, Cris. Fabiana, o vinho, ele chega a ser um meio termo, se é que a gente pode dizer assim, entre as bebidas alcoólicas? Com certeza, o vinho é um oásis nesse momento que a gente viveu de pandemia, que é uma bebida com menor teor alcoólico, e que nos permite saber o que estamos consumindo e ser mais moderados no consumo, né? Agora, com o verão, o corpo pede pratos mais leves, né? E que dicas tu pode nos passar em relação aos vinhos? Bem, pratos mais leves, né, pedem vinhos também mais leves, mas isso não quer dizer que a gente fique só no vinho branco. Nós temos muitas opções de uvas tintas, que é na linha do Pinot Noir, por exemplo. Para quem gosta de Cabernet Franc, né, um Sangiovese também são tintos que caem muito bem em épocas de calor. Então, estamos falando de saladas, de peixes, de pratos realmente mais leves, mas sem perder, né, a tendência do vinho tinto, porque muitas pessoas acham que verão é só espumante e vinho branco, porque associam a uma bebida mais pesada, como uma uva Cabernet Sauvignon, por exemplo, que é o caso. Mas ficando nessa linha, né, a gente pode apreciar muito bem as uvas tintas e também, logicamente, as brancas e na linha de espumantes. O hábito de beber vinho sempre esteve associado a uma situação financeira
de maior poder aquisitivo, né? Tu entende que hoje as coisas estão mais flexíveis, ou seja, o vinho ele está mais democrático? Bom, aí eu vou te responder de uma forma muito clara, porque o que aconteceu não é que está sendo democrático, é que as pessoas estão querendo aprender mais sobre vinhos. Chegou um momento que a gente precisa entender o que vai comprar sem estar dependendo de indicações, ou de preço. Muitas pessoas vão direto ao preço para comprar o vinho. Mas se elas têm conhecimento e falam sobre tipicidade, terroir, elas vão saber garimpar rótulos com preços muito bons, e que caibam tanto no bolso como no paladar. Porque esse aí é um limbo, digamos assim, entre o conhecimento e a compra. E agora isso está ficando muito mais fácil, elas têm mais acesso a essa informação, isso é bem importante. Outra coisa que eu quero ver contigo, Fabiana, é o seguinte: a história nos mostra que o vinho ele faz parte de um conceito de qualidade de saúde, né? Esta ocupação que nós estamos tendo no momento com a saúde, isso fortaleceu a busca por conhecer mais sobre o vinho? Sim, isso já vem acontecendo há mais de 2 décadas, principalmente no Brasil, né, com o surgimento não, porque a dieta mediterrânea, na verdade, ela é ancestral, mas ela chegou até o Novo Mundo trazendo o vinho dentro da dieta mediterrânea, né? E dentro disso, nós temos que ter em conta que sejam uvas com maior concentração de taninos, né? Que são os vinhos tintos, na verdade, né? Quanto maior concentração de taninos, temos maior concentração de polifenóis, que é esse o ponto exato. Então, eu acho que sim, as pessoas elas têm sim maior interesse em introduzir, claro que com moderação, né? Todos nós temos um limite para que aquela taça de vinho cumpra a sua função na nossa saúde, logicamente, né? Fabiana, tu podes nos colocar assim, ó, no sentido de a qualidade dos vinhos brasileiros, né? Eles são comparados aos vinhos de excelência em relação ao mundo, ou a gente ainda tem um caminho a avançar? Eu acho que para colocar essa pergunta de forma generalizada, porque nós temos pouco tempo, porque essa pergunta é uma pergunta bem ampla, né? Nós precisamos saber sobre terroir, tá? Eu não gosto de comparar vinhos, porque vinhos não se compara, um terroir nunca é igual ao outro, por isso que são resultados muito diferentes, né? Nós temos o velho mundo e nós temos o novo mundo. O Brasil está no novo mundo. Nós temos muito, sim, que aprender. O Brasil tem muita coisa para trazer. Embora o velho mundo ele se destaque por ancestralidade e pelo cultivo e pelo homem, pelo trabalho do homem, o novo mundo ele está mais arraigado em tecnologia. Então, eu acho que ele precisa, sim, trazer um pouco mais daquele trabalho, daquele know-how, né, daquela percepção. Mas vinhos estão crescendo em muita quantidade aqui no Brasil, a aquisição de vinhos brasileiros, mas o melhor de tudo é que a gente tem acesso a conhecimento e saber, porque dentro do Brasil nós temos muitos micro-terroirs. Um vinho da campanha gaúcha não tem nada a ver com um vinho da Serra Gaúcha, entendeu? Do Vale dos Vinhedos, por exemplo. Então, são vinhos totalmente diferentes. Então, é bem amplo esse assunto e até aí entram os nossos gostos. Nós temos que saber o que nós gostamos mais. Nós preferimos vinhos mais tânicos, menos tânicos, mais frutados. Então, isso é bem amplo mesmo, Cris. E, Fabiana,
Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho como sommelier, tem algum contato que tu possa compartilhar conosco? Claro, e principalmente no Instagram, né, que é @fabi.aginski. No meu Instagram, eu faço postagens diárias, no mínimo uma ou duas postagens diárias, fazendo, né, explicando sobre assuntos determinantes, principalmente para iniciantes intermediários que querem ter maior conhecimento na área dos vinhos, né? Até dicas também, mas o melhor de tudo é que a gente consiga entender um pouco mais o universo do vinho para que a gente tenha liberdade de escolha, que a gente possa chegar numa loja de vinhos e saiba falar e saiba pedir o vinho que nós queremos, principalmente isso. Perfeito! Quero fazer um brinde ao conhecimento e um brinde a tudo de bom que o vinho nos proporciona. Um grande abraço e muito obrigado pela presença no De Bem com a Vida. Então tá. Tchau, querida. Muito obrigada. Imunidade inteligente é for life, o seu organismo pronto, prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Muito se tem ouvido falar a respeito de mediação e idosos. Para esclarecer essa temática, nós recebemos com muito prazer aqui no De Bem com a Vida o advogado Helder Nascimento. Como vai, doutor? Tudo bem, olá, Cris. Prazer estar aqui novamente. Doutor, eu peço que o senhor inicialmente nos esclareça o que vem a ser mediação, por favor. Hoje há uma compreensão de que o acesso à justiça não pode ser somente pelo judiciário. Há uma recomendação, a partir de estudos da Universidade de Harvard, do Banco Mundial e das práticas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela legislação brasileira, de que outras formas sejam facultadas aos interessados. Dentre elas, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Só que nós trataremos hoje da mediação especificamente, que é uma forma extrajudicial de buscar a solução de disputas e conflitos, estabelecendo diálogo entre as partes, muitas vezes em conflitos tão sérios que até mesmo uma solução dada por um terceiro, no caso um magistrado, um árbitro, não vem a satisfazer o interesse das partes. Então a mediação ela busca pacificar os conflitos, estabelecendo comunicação e diálogo. Aliás, a mediação ela não objetiva para ser um sucesso que as partes entrem num acordo. O seu êxito maior será restabelecer vínculos, curar, aspas, dores existentes entre os interessados, entre as partes, e facilitar as condições para que, eventualmente, surja uma solução construída pelas próprias partes, e não por um terceiro. E como está, doutor Helder, a legislação brasileira que trata deste assunto? Interessante, porque desde 2015 nós temos uma lei, a Lei de Mediação, a 13.140,
que dispõe acerca de todos os procedimentos para a mediação. E ela é regida a mediação por alguns princípios que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, a isonomia entre as partes. As partes passam a ter um papel de equivalência, de igualdade em torno da mesa para a solução, para buscar o diálogo e a solução de seus conflitos. A imparcialidade do mediador, que deve ser alguém preparado tecnicamente, usando de psicologia, persuasão, habilidade, para favorecer o diálogo entre as partes, né? A autonomia da vontade, ou seja, a parte vai até onde ela compreende ser factível o diálogo. Existe também a oralidade, né, os princípios que se aplicam giram em torno da informalidade, da oralidade, a busca do consenso, a confidencialidade, né? Se as partes não desejarem, jamais poderá ser utilizado em um processo futuro, eventual, aquilo que foi discutido, negociado, refletido na reunião de mediação. Então, são princípios importantes que a lei nos traz e que podem contribuir efetivamente pela flexibilidade do procedimento, pela condução confidencial e por um terceiro neutro, resumidamente. Doutor Helder, e especificamente em relação ao idoso, como é que se dá esse processo? Essa pergunta é muito importante porque as questões familiares, essencialmente, elas são favoráveis à mediação. E o Conselho de Justiça Federal, há pouco tempo, no mês de outubro, né, ele aprovou um enunciado que me permitam aqui fazer a exposição, trata da questão envolvendo conflitos de idosos como meio, a conciliação como um meio importante que deve ser incentivado para a busca de soluções para os conflitos envolvendo idosos, que normalmente ocorrem no seio da família predominantemente e de maneira lamentável, né? Mas através da mediação se buscará preferencialmente a solução desses problemas, né? Através desse diálogo, desse estabelecimento de vínculos. Perfeito. Obrigado, doutor Helder Nascimento, por seus esclarecimentos para o De Bem com a Vida. Você já pensou em dobrar os lucros da sua empresa começando do zero? Foi isso mesmo que eu disse, aumentar os lucros da sua empresa começando do zero. E para conversar sobre esta possibilidade, nós recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida o CEO da Soma Peruso, Fábio Júnior Soma. Como vai, Fábio? Olá, tudo bom? Vou muito bem, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você e espero poder agregar um pouquinho mais hoje aí. Falando em agregar, explica para nós como assim aumentar o lucro das empresas começando do zero. Hoje a gente sabe que uma das coisas que mais funcionam, né, para as empresas, uma das melhores maneiras de se divulgar o negócio é através das redes sociais. Então, o que eu faço é pegar empresas, pessoas, pequenos negócios, quem está começando um negócio novo, quem já está com o negócio, mas esse negócio ainda está no mundo offline, ainda está no mundo físico somente, e levar esse negócio para dentro do mundo digital, fazendo com que esse negócio seja expandido, que a gente consiga chegar a muito mais pessoas a um custo muito baixo. Nós sabemos da necessidade de estar no mundo digital. A pergunta que eu te faço é assim, que prerrogativas, o que a pessoa precisa ter para começar a estar presente e com sucesso no mundo digital? Bom, como qualquer outro negócio, a gente precisa, o primeiro ponto sempre é o conhecimento, né? Se você quer, né, aprender a construir uma casa, ser um engenheiro, você precisa estudar engenharia, né? Se você quer, né, ser um médico, você precisa estudar medicina. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender como é que funciona esse mundo, entender como é que funciona o processo, né, do mundo digital e
depois começar a colocar em prática esses conhecimentos. Então, o primeiro ponto do mundo digital é conhecimento, porque a gente tem um problema no mundo digital, né? Hoje a sociedade está muito imediatista e parece que é muito simples você entrar no mundo digital. É só entrar ali, fazer um perfil no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, começar a largar coisa ali que vai dar certo. E não é bem assim. A gente precisa estudar, precisa ter uma estrutura, ter a base, e daí sim, a partir daí, começar a colocar essas estratégias em prática para descobrir onde que a gente quer chegar, né? Porque muitas pessoas estão entrando no mundo digital, e nem você falou, alguns estão entrando para aumentar os lucros da sua empresa, outros estão entrando porque eles estão decidindo criar uma empresa agora. De repente, a pessoa trabalhou a vida toda dentro de uma empresa, agora está aposentado e está a fim de criar um novo negócio. Ou então, a pessoa ela trabalhava para alguém, né, já como representante desse negócio, e agora quer que esse negócio se torne mais seu, mais, né, tenha mais a sua cara. Então, para a gente conseguir chegar nesse resultado, a gente tem que começar pelo conhecimento, estudando a base do que é uma rede social e como chegar lá. Para encerrar essa nossa entrevista, eu vou te pedir que tu nos deixe 3 dicas para as pessoas colocarem rapidamente em prática, buscando o melhor desempenho das suas redes sociais. Bom, a primeira dica é: você não pode ter medo de aparecer, porque muitas pessoas, elas, depois de muito tempo, né, para quem já vem há mais tempo no mercado, a gente aprendeu a ter um logotipo, a ter uma marca, e isso faz com que a pessoa fique meio que escondida na rede social, porque a rede social ela é mais pessoa para pessoa. Então, eu tenho que olhar no rosto de alguém, eu tenho que confiar nessa pessoa. Então, esquecer aquele preceito antigo das marcas mais tradicionais, aonde que eu vou botar um logotipo e o nome da empresa e eu começar a colocar o meu rosto, aparecer mais. Essa é a primeira dica. A segunda dica é comunicar na rede social, né? É você utilizar a rede social não só para vender o seu produto, seu serviço, mas sim para conversar com as pessoas, porque muitas vezes a gente entra lá numa rede social de alguém que está querendo vender ou aumentar os lucros, e essa rede social é uma vitrine, né? Ela parece aquelas revistas de Avon, aquelas revistas mais antigas que é produto, produto, produto. E como o próprio nome diz, rede social é para socializar. Então é um lugar onde eu devo conversar com as pessoas vão comentar, eu vou responder, e essa é a segunda dica. Então socialize, apareça, socialize. E a terceira dica é: entenda mais sobre o seu negócio dentro da rede social. A gente tem que ter essa base, tem que aprender um pouquinho sobre como é que funciona toda a estrutura da rede social, entender como é que funciona o nosso negócio na rede social, porque vender no mundo digital é diferente de vender no mundo físico, né? Atender no mundo digital é um pouco diferente de atender no mundo físico. Ele é mais fácil, mas porém tem mais ferramentas. Então, quando eu estou atendendo por telefone, eu estou só falando um texto ali. No mundo digital, eu posso mandar vídeo, eu posso mandar texto, eu posso mandar áudio, eu posso fazer mais coisas, e a gente tem que aprender sobre isso. Então, coloque a cara, né, comunique-se, né, use a rede social para socializar e entenda todas as possibilidades que tem nesse mundo para usar o máximo possível das ferramentas disponíveis. Muito obrigado, Fábio Júnior Soma, por estar conosco no De Bem com a Vida. Muito obrigado a você. O programa nem terminou e nós já estamos morrendo de saudades. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade inteligente é for life. O seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.